Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta, o podcast da oncologia da Eurofarma, num novo episódio, aqui dentro da campanha Abra-se, Abraça essa causa, Janeiro Verde. Vamos falar sobre o câncer de colo de útero. E, é claro, uma convidada incrível, uma médica ginecologista experiente, de alta performance, aceitou o nosso convite para dividir com vocês todo esse tema, diagnóstico, tratamento, todos os mitos e verdades sobre o câncer de colo de útero. Comigo aqui hoje, Natália Vidal. Doutora Natália Vidal, incrível, uma honra recebê-la aqui hoje. Muito obrigada, Rômulo. Obrigada, Eurofarma, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e a gente poder conversar sobre esse tema que é super importante. Estamos em 2025 e ainda temos números expressivos de diagnósticos recentes de pessoas, pacientes com câncer do colo de útero. Então, é importante a gente trazer esse tema sempre para debate. É importante, Janeiro Verde, né? Nós temos a campanha Abra-se, Abraça essa causa, que a gente fala de temas tão relevantes, tão importantes para a sociedade. E ter você aqui com a gente hoje, falando um pouquinho desse tratamento, dessa prevenção, desse diagnóstico do câncer de colo de útero, é super importante e relevante para nós. Muito orgulhoso de ter você aqui. Vou começar fazendo uma pergunta bem básica, mas super importante. O que é o câncer de colo de útero e como ele começa a se desenvolver no corpo? O câncer de colo de útero, primeiro a gente precisa entender o que é o colo do útero, que é uma porção, é uma parte do útero, que é a parte final ali do canal vaginal. Então, tem as paredes vaginais e logo no fundo a gente encontra o colo do útero. Então, o câncer, ele se começa nessa região e o câncer é principalmente desenvolvido pelo HPV, e esse HPV a gente adquire durante as relações sexuais. Excelente. Quais são os sinais iniciais desse câncer, por exemplo? Porque muitas vezes ele apresenta sintomas logo no início. Isso é comum? Não é comum, o mais comum é que ele comece silenciosamente, essa paciente não tem como saber se ela é portadora do vírus, se ela já começou com doença. Então, é importante que ela faça o rastreio do câncer de colo de útero para detectar esse vírus ali naquela região e se tem ou não o início de uma doença. Em estágios um pouco mais avançados, a gente pode encontrar sim um sangramento uterino anormal, um sangramento durante as relações sexuais, uma secreção vaginal um pouco diferente, com um odor diferente do habitual, então precisa, né, de um exame físico, Mais de detalhado. exames, exatamente. E mais avançadamente, né, mais tardiamente, sim, pode ter aí acometimento de estruturas vizinhas ali do útero, então alterações do trato intestinal, da bexiga e também dores pélvicas, né, isso pode acontecer. Então, na verdade, quando você tem um estágio mais avançado, você vem para todos esses sintomas. No estágio inicial, a pessoa nem percebe? Nem percebe. Muitas das vezes a paciente é assintomática, não tem nenhum sintoma. Você sabe que o HPV ele é considerado a principal causa da doença, né? E, Uhum. na verdade, o que que é esse HPV? Como que ele está diretamente ligado ao câncer de colo de útero? O HPV, ele é, né, o papiloma, o vírus humano, e ele é um vírus que, através da relação sexual, ele tem uma preferência por essa região do colo do útero. É claro, a gente já tem, né, pacientes com diagnóstico ali de câncer na região da vagina, vulvar também, região perianal, perineal. Então, existe esse, né, vírus habitando esses locais fora do colo do útero, mas o maior, né, onde é a preferência desse vírus é ali no colo do útero, por isso que a gente fala tanto sobre isso. Você sabe que dentro dessa questão HPV hoje, ele tem uma relação social muito forte, né, das campanhas de vacina Uhum, e de toda essa informação que é passada para as pessoas. E agora você está dando um detalhamento mesmo da importância do uhum. HPV dentro do câncer. O HPV também ele tem fatores de riscos que aumentam as chances da mulher em ter o câncer. É por causa da idade? Que tipo de outra característica pode levar a mulher ao câncer? Exatamente, nem todas as mulheres que são portadoras do vírus do HPV vão desenvolver o câncer do colo do útero. Então, existe, né, uma diferença até mesmo dos subtipos do HPV, da carga viral desse HPV que está ali naquele fundo vaginal. Tem também se é uma infecção única ou se ela é múltipla.
Então, isso também influencia. Além disso, a gente sabe que também depende da genética dessa paciente, da como que ela vai responder a sua imunidade a esse vírus e também a outros fatores como hábitos de vida, como quando que iniciou a atividade sexual, quantos parceiros sexuais essa mulher tem, e se é tabagista, os hábitos de vida, né, de se ela pratica atividade física e tudo mais que pode influenciar também na sua imunidade. Excelente, vai acabando somando a todo esse processo. Você sabe que um histórico familiar de uma mulher também pode ser um fator de risco? É difícil a gente dizer isso, mas sim, a gente já sabe que existe um fator genético para o câncer de colo de útero. Então, as mulheres que têm parentes, né, de parentesco primário precisam ser rastreadas também, igualmente a todas as outras, mas é difícil porque a maior parte das mulheres, mais de 80% das mulheres que são estimadas que têm contato com esse vírus. Então, é difícil a gente dizer que não teve contato ao longo da vida para desenvolver o câncer de colo de útero. Você sabe que a gente sempre está falando do câncer, dos hábitos saudáveis que cada ser humano tem que ter para evitar doenças. Uhum. Você acha que as mulheres, para reduzir o câncer de colo de útero, que tipo de hábito ela pode ter, aplicar, praticar na vida dela que possa contribuir para uma melhoria? Ah, de todas as formas, a gente sempre precisa falar sobre hábitos saudáveis, né. Então, dormir bem, diminuir a carga de estresse, se alimentar adequadamente, fazer atividade física regular. Então, é isso, a gente tendo uma base boa, a gente tem uma boa imunidade para poder combater não só o vírus do HPV, mas muitas outras doenças na nossa vida, né. E aquele aspecto também do autoconhecimento, né? Eu acho que uma das principais eh, atividades importantes é a pessoa se conhecer, né? Porque nós sabemos que a alimentação, às vezes, você fazer exercício, a tua rotina te Uhum, impede, mas uhum. olha quanto é necessário se falar sobre Exatamente. isso. Cada vez mais a gente precisa frisar isso, né, como é importante a gente ter hábitos, eh, Priorizar, né? priorizar os hábitos saudáveis, porque isso leva a uma qualidade de vida e uma longevidade também maior. Os hábitos são fundamentais na vida de todos nós, né, no dia a dia. Você insistir, praticar bons hábitos para você poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Você sabe que dentro da questão de prevenção, você tem a vacina contra o HPV. Diz que ela tem um papel super importante na prevenção. Como que ela deve ser administrada, usada? A vacina do HPV, ela vai contemplar principalmente as cepas oncogênicas. Então, pelo Ministério da Saúde, o ideal é que as pessoas, homens e mulheres, sejam vacinados ali de 9 anos a 14 anos. Então, existe uma campanha muito forte para que essa vacina seja administrada no colégio, que é onde a maioria dessa faixa etária está. Então, a gente conseguiria vacinar em massa essas pessoas durante essa faixa de idade. Depois dos 14 anos, a gente também tem um benefício, sim, só que não é contemplado pelo SUS, é pela rede particular, que é também dos 9 aos 45 anos. Além disso, existem algumas populações de exceção, como os imunossuprimidos, os portadores do HIV, que podem também ser vacinados pelo SUS de 9 até 45 anos. Em Então, é função da sua importante. comorbidade, né? Exato. E também vítimas de abuso sexual também tem essa vacina oferecida pelo SUS. É super importante você ter falado, porque às vezes vê uma informação ainda falha no processo. Muitas sociedades, comunidades não sabem que os meninos também podem ser vacinados por HPV. Você percebe essa falha um pouco de comunicação? Com certeza, essa falha de comunicação acaba prejudicando todo mundo, porque se você vacina os meninos também, você está protegendo as mulheres no futuro, né? Então, existe ainda muito essa coisa, mas meu filho não vai ter câncer de colo de útero porque ele não tem útero, mas ele está prevenindo outras mulheres, que é justamente isso, você faz
a vacinação de umas pessoas para proteger a população como um todo. Então, quando a gente tem esse programa que é bem sucedido ali na base, a gente acaba diminuindo estatisticamente essa doença ao longo da vida das pessoas dessa população. Então, é fundamental. Além disso, eu também queria colocar aqui que o preservativo ele tem um papel de importância contra o vírus do HPV, assim como todas as infecções sexualmente transmissíveis. Porém, a gente precisa lembrar que esse vírus ele não está somente ali naquela região do canal vaginal, ali na região da glande do órgão masculino. Ele também está na parte externa, ali no períneo, nessa região da vulva, na bolsa escrotal dos homens. Então, realmente, fica um pouco difícil a gente ter toda essa prevenção somente com o preservativo. Então, é importante, sim, a gente vacinar toda a população. Eu ia falar exatamente sobre alguns outros exames e métodos, mas essa história, esse seu conceito de que o homem, sendo vacinado, ele protege as mulheres, é uma visão empática que todo homem deveria seguir, toda a família, né? Olha quanto é Com importante. certeza, com certeza. Algum outro exame que, antes de eu falar dele, Papa Nicolau, eu vou voltar essa pergunta aqui. Além da vacina, nós temos o Papa Nicolau, que é fundamental para detectar o colo precocemente. Como que ele funciona? Qual é a frequência recomendada para as mulheres do exame Papa Nicolau? O Papa Nicolau é também conhecido como preventivo em alguns lugares no Brasil. É um exame citológico, então a gente consegue identificar nessas células se há alguma alteração causada pelo vírus do HPV. Então, o Papa Nicolau ele vai indicar para a gente que essa mulher tem esse vírus e que a gente precisa trazer essa mulher mais para perto para fazer acompanhamento mais frequente, porque se ela tiver algum sinal, algo ali no exame dela que indique que ela esteja com um início de câncer do colo do útero, a Uma gente evidência, né? consegue justamente fazer o tratamento precoce, que aí você aumenta em grandes chances a cura dessa mulher, né? A única grande questão é que existe também o teste molecular, que a gente tem discutido bastante. Eu acredito que em breve vai ser disponibilizado em massa na rede pública de saúde, porque esse teste ele diagnostica justamente os subtipos do HPV que estão nessa secreção dessa mulher. Então, a gente consegue identificar esse vírus nessa mulher. Isso significa que ela vai ter o câncer de colo de útero? Não, mas a gente sabe que essa mulher tem maior risco. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento longo prazo maior dessa mulher. Olha, HPV, vacina, Papa Nicolau, preservativos, exames moleculares, quantos métodos, né, já estão disponíveis Sim. para que mulheres possam ser tratadas e diagnosticadas precocemente. Você apontaria mais algum ou são esses mesmos os mais eficientes e os mais importantes? Esses são os mais importantes, são mais classicamente difundidos pelo Brasil e pelo mundo, e é isso que a gente tem disponível. E se a gente conseguir fazer na maior parte das mulheres, que essa é a grande questão, a gente ainda não consegue chegar em todas as mulheres, mas se a gente conseguir chegar nessas mulheres, fazer o diagnóstico, e não é só ter o diagnóstico, saber o que fazer a partir desse diagnóstico, aí sim a gente consegue diminuir muito as estatísticas alarmantes que nós temos. O nosso papel é informar. Então, só para fechar sobre idade de vacina HPV, qual é a idade máxima das mulheres? A gente tem a relação público-privado. Fecha para a gente, só para Isso. confirmar, né? Isso. No SUS, a vacina, tanto para homens quanto para mulheres, de 9 a 14 anos. Na rede privada, de 9 a 45 anos. Tá? Existem aquelas exceções que eu mencionei anteriormente, mas em regra é isso. E é importante a gente frisar novamente o quanto que os homens também devem ser vacinados. Contextualizamos o câncer de colo de útero, falamos de tratamentos, falamos de prevenção, de diagnóstico. Eu acho que a gente tem que falar dos avanços, né, científicos nesses tratamentos todos. Quando Uhum. o câncer de colo de útero é diagnosticado, quais as opções de tratamento disponíveis para os pacientes?
Os tratamentos, eles vão depender do estágio que essa paciente tem. Então, a gente tem desde um simples acompanhamento, uma cauterização ali do colo do útero, como também até conização, CAF, né, cirurgias de alta frequência, e cirurgias mais complexas, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. Então, vai depender do nível que está acometendo essa região genital dessa mulher. Então, quimioterapia e radioterapia nem sempre são necessárias. A radioterapia, e dependendo do estágio, quase sempre, mas a quimioterapia vai depender um pouco de cada tipo Cada de estágio. cada estágio. Falamos da quimioterapia, falamos da radioterapia. Tem mais algum tratamento que você lembre, além de todos esses que você pontuou, mais importantes? Além da cirurgia, tem a quimioterapia, a radioterapia, dependendo, né, a braquiterapia, que é um tratamento pós também. Então existem, né, vai depender de como que essa paciente vai evoluir, vai depender do estadio dessa paciente e como que está sendo proposto pela equipe que está assistindo. Excelente. A gente sabe que dentro do câncer, Natália, nós temos muitos mitos e muitas verdades. E Uhum, às vezes o podcast ele é uma forma, inclusive, de desmistificar tudo isso. sim. Por isso a relevância hoje dessa informação. Se uma mulher não tem HPV, ela está totalmente protegida contra o câncer do colo de útero? Não, porque primeiro, existe o câncer de colo de útero que não é causado pelo HPV, é muito baixa, né, a incidência mais existe, e todas as mulheres precisam ser rastreadas, porque a gente sabe que a maior parte, né, 80% que é estimado, das mulheres tem contato com o vírus pelo menos uma vez na sua vida. A gente não sabe esse período de latência, a gente não sabe quanto tempo esse vírus pode aparecer. Então, às vezes, ela fez o exame, não tem nada lá, então, o exame deu negativo. Só que daí 1 ano, 2 anos, esse exame vai positivar. Então precisa desse rastreio ao longo da vida e várias vezes, né. Tem mais outro mito. A vacina contra o HPV é eficaz apenas para jovens ou não protege as mulheres mais velhas, né? Se fala muito disso mesmo. Sim, quanto mais precoce a gente conseguir vacinar, melhor, porque a gente sabe que existe uma melhor resposta a essa vacina. Depois dos 14 anos, aí isso vai diminuindo com o tempo. Não quer dizer que ela não vai se proteger, então que ela não vai ter o benefício, vai sim, então precisa ser feito. Uma outra coisa que é importante a gente mencionar aqui é que mulheres que têm o diagnóstico de HPV, principalmente com cepas oncogênicas, precisam ser vacinadas também, porque aí você está dando para elas a oportunidade do seu organismo combater esse vírus. Então, é super importante nessa população também. Muito importante que você disse isso. Tem uma outra coisa, o câncer de colo de útero sempre é fatal? Quando a gente diagnostica precocemente o câncer do colo do útero, essa mulher tem mais chances de cura. Então, é essa a nossa grande luta, porque a gente sabe, infelizmente, quem trabalha na rede pública sabe que a gente muitas vezes faz um diagnóstico de um câncer que é inoperável até, né? Então, é muito triste essa realidade. Então, realmente, a gente consegue fazer tratamentos eficazes quanto mais cedo a gente diagnostica. Nossa, o diagnóstico precoce é tão fundamental, se fala tanto pelos oncologistas, né? Sim. Você, como ginecologista, também falando do. Por que nós temos tanta resistência para fazer um exame quando a gente já está aqui sendo confirmado por médicos que o diagnóstico precocemente realmente salva você de um câncer? É difícil a gente entender como que as pessoas, hã, mesmo com informação, né, é uma É coisa que eu vi cultural, né? é cultural. Eu vi a doutora Cláudia falando, Ana Cláudia falando, que mesmo com a informação, você nem sempre faz aquilo que você sabe que você precisa fazer. Então, é preciso a gente criar essa consciência de que quando a gente se cuida, a gente consegue ter melhor qualidade de vida, uma longevidade com maior qualidade. Então, é importante a gente se olhar, se priorizar
entender o que é importante para a nossa saúde, para que a gente consiga, sim, né? Muitas pessoas falam, eu vou para médico para procurar doença, né? E é triste isso, porque É uma crença se limitante, né? você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Não é mesmo? Então, você precisa cuidar de você. É o que eu falo para as minhas pacientes. Então, vai ao seu médico, procure fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, não é muito, para que você entenda quais são os pontos que você pode melhorar. E se tem alguma coisa que você precisa tratar, né? Para que você não descubra doenças tarde demais e aí, né, é complicado quando acontece É isso. super importante o que você disse, porque a longevidade ela é um desejo de todo ser humano, Uhum. desde que essa longevidade seja saudável, né? Sim. O que adiantaria você ter uma vida longa, presa a um câncer, preso? Então, essas sugestões são super importantes. Somente mulheres que têm relações sexuais desprotegidas podem contrair o HPV e, consequentemente, desenvolver o câncer de colo de útero? É mito ou verdade isso? É mito, justamente pelo que eu falei anteriormente, que o vírus do HPV, ele não só está ali naquela região né, do canal vaginal. Ele também pode estar na vulva, nas mulheres, no períneo, na região perianal e também nos homens, né, na glande, no corpo do pênis e na região do escroto. Então, a gente precisa sim usar o preservativo, mas isso não livra a gente totalmente do vírus. Excelente. O câncer de colo de útero é hereditário e passa de mãe para filha? Mito ou verdade? O câncer de colo de útero, ele pode ser hereditário sim, justamente por conta de alterações genéticas que poderiam diminuir a capacidade dessa pessoa de fazer um combate natural, ter a imunidade natural para esse vírus, né? A gente ainda não sabe muito bem o que faz uma mulher desenvolver o câncer e a outra não, e quanto tempo, se essa doença vai evoluir ou se ela vai persistir. Então, é justamente a capacidade individual que cada um tem de combater esse vírus. Bom, eu acho que a gente falou de tudo um pouquinho, né? Sim. Acho que a gente conseguiu dar para todo mundo que está ali um gostinho de cuidar-se, né? Sim. Por isso que a campanha Abra-se e Abraça essa causa é tão importante para a gente, né? Ainda mais no Janeiro Verde, a gente falar disso, agora que a gente vai estar encerrando esse papo maravilhoso, eu chamo de oncopapo, Uhum. né? De oncologia. O que você poderia dizer para a audiência, para as mulheres? Que sugestão que você possa dar em relação à vacina, em relação ao tratamento e que elas possam se cuidar mais? Então, gente, a minha mensagem final é que vocês procurem o médico de vocês, que vocês procurem informações sobre quais exames que vocês precisam fazer na faixa etária de vocês, para que vocês comecem esse ano se cuidando, sabendo que vocês precisam ajustar na vida de vocês, para a saúde de vocês, para que a gente tenha uma maior qualidade de vida, uma melhor longevidade, que é isso que todo mundo busca, né? Porque sem saúde, né, Rômulo, o que a gente tem? É verdade. Nada, né? O resto a gente corre atrás. Agora, a saúde, E o ano só está começando. o ano só está começando. Você tem rede social? Eu posso deixar aqui o endereço para todo mundo te Claro, seguir? com certeza. O meu Instagram é @doutora de DRA Natália Vidal, Natália sem H. Lá vocês me encontram, vocês podem conversar comigo, me mandar inbox que eu respondo pessoalmente. Excelente. Bom, para nós do OnConecta e da Eurofarma, é uma honra ter você aqui, jovem, uma Obrigada. médica incrível. Foi muito bom o nosso papo. Obrigada. Você que está aí assistindo o OnConecta Podcast, a gente agradece a sua participação. Procure a gente nas principais plataformas digitais. E lembre-se, nós estamos em Janeiro Verde, na campanha Abra-se e Abraça essa causa. Um abraço e até o próximo episódio. Esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da